Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Hoje chegamos à mensagem 52, que tem por título O Vencedor da Igreja em Esmirna. A leitura bíblica é Apocalipse 2, versículo 11. Eu já várias vezes tentei terminar, de falar sobre o período da história da igreja com relação à igreja em Esmirna e não consegui terminar. E hoje eu pretendo terminar o período da igreja em Esmirna, porque é uma palavra, de um lado, histórica e também profética. Histórica porque aconteceu já, no passado com essa igreja, no período de aproximadamente 300 anos de perseguições, e profética porque na época em que essa carta foi escrita não havia acontecido ainda, todos os eventos. Portanto, é uma palavra histórica e também profética. E primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente com o que aconteceu no dia de ontem, na fábrica de vencedores, o Avança Jovem, e tem sido tem tomado proporções, globais. Todos os continentes participaram. Nós temos um número, uma estatística ainda parcial de pelo menos 1.500, mais de 1.500 jovens participaram e saíram ontem para a pregação do Evangelho. Muitos, e também muitos adolescentes participaram, e também os adultos, os mais velhos, também participaram com 500 pessoas. Então, só aí nós já temos mais de 2.000 pessoas, é um subtotal, mas eu acredito que deve ter chegado a 2.500 pessoas, de todos os que saíram para a pregação do Evangelho. Foi um dia fantástico, Foi um dia em que a salvação chegou às ruas, e nós encontramos pessoas em frangalhos, emocionalmente instáveis, não é isso? Com muita necessidade de Deus, muito desespero, em conflitos que não tinha como solucionar. Portanto, irmãos, graças a Deus, o Evangelho chegou às ruas, por meio da sua igreja. E eu quero também dizer para vocês, estou muito contente que os nossos jovens estão correspondendo àquilo que nós vimos nos livros de Salmos. Por isso que ontem, na palavra que eu dei para a fábrica de vencedores, eu mencionei, quem sabe, vamos lá, antes de entrar na mensagem propriamente dita, Salmo 2, Salmos 2. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Salmos 2 mostra a condição deste mundo enganado por Satanás. Vocês sabem que Satanás é o pai da mentira. Nele não há verdade, e ele nunca se firmou na verdade. Só Deus é a verdade. Só Deus é a própria realidade. E se alguém não aceitar Deus,
como a verdade só pode estar do lado da mentira, certo? Então Satanás não aceitou estar debaixo da autoridade de Deus, então ele só tinha um lado para ficar, que é o lado da mentira. Por isso, irmãos, Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso. E pior do que isso, ele é o sedutor. Ontem eu li isso para os jovens, que está em Apocalipse 12, né? Vou pegar o versículo certinho. Apocalipse 12, Senhor Jesus. Apocalipse 12, né? Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irmãos, ele é Satanás, chamado Diabo, né? Se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Tem versão que diz, ele é aquele que engana o mundo inteiro, ele engana toda a terra habitada. Ele foi aquela serpente que seduziu a Eva, enganou a Eva, fazendo com que toda a humanidade caísse em pecado. E agora ele continua sendo aquele sedutor, o enganador. Portanto, queridos irmãos, eu não quero que vocês desconheçam, né, a força que tem a sua sedução, a força que tem o seu engano. Não subestime Satanás nunca, não subestime diabo. Ele pode enganar você. Muitas vezes nós nos sentimos muito fortes, nós não cairíamos em determinadas tentações, em determinados pecados, mas cuidado. Ele é o sedutor, ele é o enganador, ele pode enganar você sim. Só tem uma maneira de você, né, ser salvo, se agarrar, irmãos, na vida da igreja e viver intensamente a vida da igreja, pregando o evangelho, não é isso? Isso salva você, isso salva você. Portanto, irmãos, eu falei para os jovens, aqueles que participaram da saída ontem, estão vivendo intensamente a vida da igreja. Não só estamos nas ruas para salvar as pessoas, nós somos salvos. Nós somos salvos do engano, do enganador, do sedutor, né? Ele pode seduzir você a cair em pecados da carne, ele pode fazer você cair, né, em várias situações e tornar você imprestável para Deus. Portanto, irmãos, não vamos cair na conversa dele e não confie na sua força, porque a nossa suficiência não vem de nós, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos viver intensamente a vida da igreja. E outro ponto que fiquei muito encorajado é que deixa eu me ler aqui, Salmos 2. Então, o que Satanás fez neste mundo resultou nessa situação do versículo 1. Por que se enfurecem os anjos e os povos imaginam coisas vãs? Satanás enganou, né, esse mundo inteiro. Satanás enganou principalmente os que governam, os reis, os que estão à frente das nações, porque Satanás hoje domina, ele é o príncipe desse mundo, ele tem nas mãos as nações, e essas nações foram enganadas por Satanás, essas nações se opõem a Deus. Tá? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra Cristo, né? Dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, eles, né, Satanás os engana de tal forma que hoje as nações querem se libertar totalmente de qualquer laço com Deus, né? Em muitos países democráticos, em nome de um Estado laico, não se pode falar em Deus, não é isso? Então, cada vez mais Satanás usa suas artimanhas para
cortar esse laço com Deus e com a palavra de Deus, com a verdade. Então, essa é a situação deste mundo, porque Satanás, ele queria ser o príncipe desse mundo, ele queria ser o rei, né? Só que no versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Irmãos, Deus Pai, ele constituiu a seu Filho, Jesus Cristo, para ser o rei, né, sobre o santo monte Sião. Tá? E proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Esse Jesus Cristo que Deus Pai escolheu para ser o rei, né, deste mundo, ele foi o quê? Ele foi gerado, um homem, Jesus, foi gerado um filho de Deus, um filho primogênito de Deus. Então, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei no dia da ressurreição. Aí no versículo 8 é onde eu quero chegar. Aqui diz: pede-me. Isso é muito importante. O pai falando por filho: filho, pede-me. Você me pedindo, eu vou te dar. E eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Eu vou dar isso tudo para você. Hoje está sendo usurpado. Tudo isso, as nações estão sendo usurpadas por Satanás. Mas eu vou te dar. É só você pedir, né? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, né? Então, irmãos, Deus prometeu dar às nações o domínio das nações para Cristo. Aí a resposta está em Salmo 110. Senhor Jesus. Disse o Senhor, versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer, já que o pai prometeu para o filho fez a obra aqui na terra segundo a vontade do pai, foi obediente, foi submisso, né? Viveu uma vida de homem perfeito aqui na terra, totalmente obediente ao pai, e ele morreu também em obediência ao pai para executar, realizar a nossa redenção. E não só isso, ele liberou a vida divina através da sua morte na cruz, e na sua ressurreição ele foi feito, né, filho de Deus, e hoje está assentado lá no Sião celestial, né, lá junto ao trono de Deus, está assentado à direita de Deus, esperando que o Pai, né, ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aí no versículo 2, então como o Senhor vai fazer isso? Como Deus Pai vai fazer isso? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Quem é o cetro do seu poder que Deus Pai enviou para o Filho? São vocês, Sião. Porque esse cetro de poder que Cristo terá para dominar sobre as nações, vem de Sião, vem da igreja, da parte dos vencedores. Portanto, irmãos, a igreja, toda a igreja é composta por todos os cristãos que foram regenerados pelo Espírito Santo, e eles compõem, né, Jerusalém. A cidade de Jerusalém representa todos os cristãos de toda a igreja. Mas Sião é uma parte de Jerusalém. Sião é uma parte que se preocupa com o reino, que se preocupa em lutar pela realeza de Davi, pelo reinado de Davi. Então, irmãos, nós não estamos aqui na terra vivendo a nossa própria vidinha. Nós estamos aqui na terra, irmãos, preocupados em lutar pelo reino. Então, esses fazem parte de Sião. Então, de Sião virá o cetro do poder para o Filho de Deus reinar, dominar sobre as nações. E que vai acontecer? Versículo 3.
O versículo 3 eu gosto de usar King James atualizada, né? Eu não tenho aqui em mãos, mas eu vou dizer que eu sei de falar de cor. Então aqui diz: o teu povo, né, se apresentará generoso, ou voluntariamente, tá? Então, no dia da convocação, irmãos, isso é muito importante. Sabe quando é o dia, quando será e quando foi e quando é o dia da convocação? Justamente no final dos tempos. É a era dos 7 espíritos. É a era então que o Senhor começa a usar o pequenino rebanho. É a era que o Senhor usa a igreja em Filadélfia, os Sião, Monte Sião. Irmãos, nós estamos no limiar, estamos na aurora da vinda do Senhor. E este é o momento da convocação. Deus está convocando um exército. Graças a Deus, irmãos, a igreja está respondendo a essa convocação. Muitos irmãos, né, quando ouviram jovens saindo com essa alegria toda no Avança Jovem, os mais velhos não aguentaram, né? Eles inventaram o Avança Sênior. E eles, né, muitos adultos também quiseram sair. Ontem, se saíram mais de 1.500 jovens, saíram outros 500 dos irmãos mais velhos. Porque esses outros 500 são por causa dessa convocação feita. Essa convocação, né, muitos atenderam generosamente essa convocação. Aí em seguida entre os jovens, como fala? Vou tentar falar de cor. Nos seus santos montes, está aqui? Tá? Nos montes santos, mais numerosos do que gotas do orvalho, no seio da aurora, tu terás o teu exército, os teus exércitos de jovens santos. Ou é o pai falando para o filho, porque o filho pediu, e o pai deu de presente. Primeiro a igreja toda atendeu a convocação, generosamente e voluntariamente. Em segundo lugar, o pai está fazendo um milagre, realizando um grande milagre, fazendo cair do céu, né? Nos montes santos. Irmãos, essas gotas só estão caindo só nos montes santos, só em Sião. Não está caindo em toda Jerusalém, não, só em Sião. Então, irmãos, então essas gotas do orvalho estão caindo, né? Caindo o quê? São mais numerosos do que gotas do orvalho, quer dizer, os jovens estão caindo como gotas do orvalho para se somar a esse exército principal, e eles estão formando exércitos dos jovens santos. Irmãos, eu estou muito contente, irmãos, muitos adolescentes, até pré-adolescentes, saíram com os pais, algumas crianças saíram com os pais para pregar o evangelho e já ganharam coragem, né, para abordar as pessoas, para orar pelas pessoas, entregar um jornal, até entregar um alimento diário, eu soube disso, né? E eu soube nos Estados Unidos uma menina de 10 anos de idade ficou até o final. Quando as irmãs perguntaram: você não quer voltar para casa? Não, eu quero ficar até o final. Gostou da comportagem, gostou da pregação do evangelho. Irmãos, essas crianças, desculpe me falar assim, essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, irmãos, já desde a tenra idade, já estão perdendo medo de pregar o evangelho, estão perdendo medo de abordar as pessoas, falar das coisas de Deus para as pessoas. Irmãos, isso é bom demais. Porque uma vez
perdido esse medo, estará perdido para sempre, não é isso? Eles nunca mais terão medo de abordar as pessoas, falar em público, lidar com as pessoas, pregar evangelho em público. Irmãos, imagina só se essa criança não faz isso hoje. Quando chega aos 30 anos de idade, será muito mais difícil para ela começar, não é mesmo? Então melhor, irmão, a gente começar logo com nossos jovens, adolescentes, até crianças. Vamos levar, né, as crianças até para a pregação do evangelho, claro, quando a condição sanitária permitir, tá bom? Então, o Senhor quer, na verdade, salvar os nossos jovens. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais vindo como uma avalanche, né, sobre os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo nutridas com a mídia, com informações distorcidas, as ideologias, não é isso? Já estão fazendo a cabeça delas, irmãos, mas nós temos que fazer o nosso papel. Vamos juntar nossos jovens para viver intensamente a vida da igreja, né, para elas puderem vencer contra essa pressão que está aí no mundo, tá? Muito bem, então vamos entrar na mensagem propriamente dita. Vamos lá para Apocalipse 2. Senhor Jesus, vamos vencer a batalha. Vamos trazer o reino do Senhor na terra de novo, amém. Apocalipse 2, perdão. Versículo 10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, irmãos, aqui fala em tribulação de 10 dias. Eu falei já que o período correspondente à igreja em Esmirna, o período profético, né, corresponde a 300 anos aproximadamente. E nesses 300 anos, houve 10 grandes perseguições debaixo dos 10 imperadores romanos. Tá? Então, esses 10 dias tereis tribulação de 10 dias, pode corresponder às 10 grandes perseguições, e também pode ser, né, que na última grande perseguição, debaixo do imperador Diocleciano, houve uma perseguição violenta, mas por exatamente 10 anos. 10 anos. Então pode ser que sejam 10 grandes, né, perseguições, debaixo de 10 imperadores, que vou ler para vocês. Essas perseguições foram nos reinados começou com Nero, né? Vocês se lembram que eu falei já 2 vezes sobre isso? Nero, e depois Domiciano, no tempo de João, tá? Domiciano, depois vem o Trajano, Marcos Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e por fim Diocleciano. São 10 imperadores que promoveram 10 grandes perseguições, tá? Nesses 300 anos, as perseguições eram intercaladas, né, de tempos de paz. No período de bonança, o cristianismo crescia. Então, não foram 300 anos de perseguição diretos, tá? Então, houve tempo de perseguição, tempo de bonança, tempo de paz, aí vinha tempo de perseguição. Aparentemente, isso seja uma coisa positiva, né? Nos tempos de paz, o cristianismo crescia, tá? Mas também muitos vícios eram introduzidos dentro desses períodos, tá bom? Então, vou citar um exemplo. Após a morte do perseguidor
Septímio Severo, no ano 211 depois de Cristo, no decurso do reinado de Alexandre Severo, que foi tempo de paz, edifícios públicos foram construídos para abrigar as igrejas cristãs. Quer dizer, foi somente nesse tempo que as chamadas igrejas cristãs, referindo-se aos templos, hoje é muito normal se referir a um templo de igreja cristã, certo? Ali está uma igreja tal. Na verdade, são templos, mas isso veio daquele tempo do governo, né, desse Alexandre Severo, tá? E porque até então os cristãos reuniam-se, né, em diferentes lugares. Eu vou lendo aqui, vocês vão entender. Templos públicos, as chamadas igrejas cristãs, agora começaram a surgir em diferentes partes do império, porque o Império Romano era grande, certo? E a possuir propriedades da terra, tá? Isso, André Mille, na sua página 210, fala sobre isso. Então, pela primeira vez, as igrejas cristãs passaram a ter templos e possuir propriedades. Até então não tinha, tá? Não tinha isso. Vimos desde o princípio que os pagãos, o povo pagão, não conseguiam entender uma religião sem templo. Porque para eles, né, eles tinham muitos deuses. E eles tinham que se preocupar em oferecer sacrifícios aos determinados deuses que eles precisariam de favor. Então, para oferecer sacrifício a esses deuses, precisavam ter templos. Então, cada um desses muitos deuses tinha um seu templo. E você ofereceria, né, se você quer casar, vai para um templo de uma deusa casamenteira. Se você quer ter sucesso na sua lavoura, vai no templo, oferece sacrifício para um deus, né, da lavoura, da agricultura. Quer dizer, é assim. Então eles não entendiam como os cristãos não tinham templo. Sem templo não tem religião. Sem templo não tem Deus, né? Então eles não conseguiam entender. Então, por isso que eles pensavam, eles eram persuadidos de que essas reuniões privadas e misteriosas, né, geralmente naquele tempo ocorriam antes do nascer do sol. Eles reuniam bem cedo, para poder ir para trabalhar, tá? E não incomodar ninguém. Então, assim eram, né, os cristãos dos primeiros séculos. Então, antes do nascer do sol, então eles tinham, certamente esses, né, esses da religião cristã, eles tinham os piores propósitos imagináveis. Eles querem fazer alguma coisa, uma revolução no império, sei lá o que eles estão tramando aí em secreto, entendeu? Então essa era a desconfiança do povo pagão para com os cristãos. As pacíficas reuniões eram feitas, sabe onde? Nas casas de famílias, e também nos sepulcros, tá? E também em cemitérios. Então eles reuniam nesse lugar porque não tinham prédio público, eles não tinham prédio, né? Então, mal as novas igrejas eram construídas e mal os bispos receberam cargos no governo, sabe, isso já é uma consequência da bonança. Quando vem a perseguição, os bispos eram mortos. E quando vem a bonança, né, a liderança era convidada para ter cargos no governo. Irmãos, isso é muito mal, muito ruim, né? A mão do Senhor se voltou contra eles. O Senhor não se agradou com isso, pois o imperador favorável foi assassinado e assumiu Maximino, um rude camponês da Trácia. Sob o domínio de tal imperador, a fúria do povo foi desenfreada e, encorajado por governadores hostis, eles queimaram as igrejas recém-construídas e perseguiram os cristãos. Quer dizer, os cristãos acabaram de ter seus templos e já foram destruídos logo em seguida. Então, isso só para vocês entenderem as coisas daquela época. Aí eu vou falar um pouco dos efeitos do mundanismo na igreja. Infelizmente, o mundo começou a entrar na igreja.
O que o inimigo não pôde fazer por meio dos éditos sanguinários e tiranos cruéis, ele realizou através da amizade com o mundo. Por isso, irmãos, a igreja não tem que fazer amizade com o mundo. Nem pelo aspecto político, nem pelo aspecto econômico, certo? Nós somos sempre, pequenos, certo? Nós sempre fracos, frágeis, Estamos sempre dependendo da graça do Senhor para sobreviver, para ir adiante. Nós não precisamos de favor do mundo, não, porque o mundo não é de Deus, tá? Esse mundo sistematizado por Satanás. Esse é um velho estratagema de Satanás. A astuta serpente se mostrou mais perigosa. Estou lendo já um texto do Andrew Miller. A astuta serpente se mostrou mais perigosa que o leão rugidor. Utilizando-se dos favores de grandes homens, em especial dos imperadores, ele despiu o clero da proteção deles, os levou a se associarem com o mundo, enganando-os com suas bajulações. Irmãos, às vezes é melhor a gente sofrer por não ter favor de ninguém, não é? Porque assim nós mantemos nossa pureza, mantemos a natureza santa da igreja, né? Os cristãos, então, nesse período de favorável, podiam erguer templos, assim como os pagãos, e os seus bispos foram recebidos na corte imperial em igualdade de termos com os sacerdotes idólatras. Essa relação profana com o mundo solapou as fundações do cristianismo deles. Isso se tornou dolorosamente evidente quando a violenta tempestade da perseguição sucedeu à longa calmaria da prosperidade mundana. A atmosfera do cristianismo tornou-se corrupta, a ponto de Cipriano no Oriente e Orígenes no Ocidente falaram sobre o espírito secular de luxúria, de orgulho, de cobiça, que rastejou para dentro da vida ímpia e indiferente do povo e do clero. Quando termina uma perseguição, vem o tempo da bonança, vem o tempo da paz, também vem o favor imperial, o mundo entra e o povo então fica indiferente ao evangelho, à palavra do Senhor, e o clero então também só buscavam favores, cargos, dinheiro, no império. Irmãos, isso é que danificou a igreja. Essa é uma preparação para o que vem no período da igreja em Pérgamo. Então, a igreja em Pérgamo, a situação da igreja em Pérgamo não aconteceu de repente, já estava acontecendo durante o período da igreja em Esmirna, tá? Para vocês saberem. Muito bom. Então, as armadilhas, vou falar das armadilhas de Satanás contra o progresso da igreja. Além da fascinação mundana, porque acabei de falar da fascinação do mundo, Vou falar um pouco de outra estratégia com relação a outro ensinamento, tá? Número 1, judaísmo. O judaísmo, desde o início da igreja, teve de combater fortes conceitos dos judeus crentes e a amarga malignidade dos judeus incrédulos. Os judeus incrédulos perseguiram violentamente a igreja, certo? Desde o tempo de Pedro, com os seus 11 apóstolos, juntamente com ele, e também perseguiram violentamente a Paulo e também todos os apóstolos. Mas eles sofreram muito dos judeus crentes. Depois da morte dos apóstolos, a igreja sofreu muito ao ceder à pressão dos judeus, até que por fim o cristianismo foi remodelado para se encaixar no sistema do judaísmo. O vinho novo foi colocado em odres velhos. Esse encaixar-se, irmãos, eu me refiro à hierarquia que foi
apresentada para a igreja e foi executada, né, com o surgimento do clero, dos clérigos e dos leigos. Orientalismo. O que é orientalismo? O primeiro conflito entre o evangelho e a filosofia oriental foi Simão o Mágico, registrado em Atos capítulo 8. Vocês conhecem essa história? Não? Talvez você não tenha dado muita atenção quando leu Atos 8. Dá uma olhada, Atos 8. Mas aí surgiu uma linha de ensinamento muito perigosa, tá? Atos capítulo 8. Quando houve a grande perseguição em Jerusalém, os discípulos saíram, exceto os apóstolos, e Filipe, o evangelista, o Filipe, que era um dos diáconos, dos 7 diáconos eleitos ali em Jerusalém, ele saiu para pregar o evangelho em Samaria. Ali encontrou um tal de Simão o Mágico, no versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhou a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, aos quais desceram até lá, vou pular essa parte, tá bom? Aí quando chegou, versículo 18, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois a tua maldade, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Esse Simão, o Mágico, ele era alguém, tá? Ele era, por que eu falei isso da filosofia oriental? Porque ele provavelmente tenha estudado em as várias religiões do Oriente, lá em Alexandria, no Egito. Alexandria era um centro cultural muito forte. Ele fascinou o povo de Samaria e tinha influência sobre a mente das pessoas ignorantes e supersticiosas. Ele foi o criador da doutrina herege gnóstica, chamada simoniana, que perdurou até o século III. Simão alegava ser o principal representante de Deus na terra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, aproveitar e falar uma palavra entre parênteses. Orientalismo aqui, orientalismo, porque naquele tempo o gnosticismo se tornou uma mistura da filosofia oriental com judaísmo e cristianismo. Era uma mistura, uma salada, né?
e as origens da filosofia oriental. Quando ele fala filosofia oriental, você logo vai pensar na China, no Japão, na Índia. Não, não é isso não. A filosofia oriental são as religiões do Oriente, tais como a religião caldeia, dos babilônios, caldeia, persa, egípcia e outras, tá? Oriente, que se refere, era dessa região, tá? Então, irmãos, vocês se lembram quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito? E ele não fez, ele, através da sua mão, não operou 10 pragas ali? Nas primeiras 3 pragas, tudo que Moisés operava, os magos do Egito faziam mesmo. Não é isso não? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para provar para vocês, para não... né? Deixa eu ver onde está. Por exemplo, no capítulo 7 de Êxodo, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é filosofia oriental, tá? Isso vem da coisa dos egípcios. Moisés, então, né, fez com que as águas, né, dos rios se tornassem sangue, e muitos peixes morreram. Aí, versículo 22, porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e nos ouviu como o Senhor tinha dito. Então, no Egito havia os magos que operavam essas mágicas por meio de ciências ocultas. E na segunda praga foi a mesma coisa, no capítulo 8, versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. E na terceira praga, também capítulo 8, versículo 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. A partir daí falhou. Daí para frente, né, a magia, né, dos egípcios começou a falhar. Tá? Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus, tá? Então, daí para frente, nunca mais conseguiu fazer alguma coisa. E vocês se lembram no livro de Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho e pediu para Daniel, antes de pedir para Daniel interpretar o sonho, vocês se lembram que ele chamou o quê? Mandou chamar quem? Daniel 2, né, versículo 2. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então eram os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Isso tudo, irmãos, é a origem da filosofia oriental. Imagina essas coisas misturadas ao gnosticismo que exalta o conhecimento, exalta, né, a mente, e agora mistura-se com o judaísmo. Olha só que bolo que dá, né? Dá uma salada nisso, né? Então, assim, por isso, irmãos, primeiro eu quero dizer para vocês, principalmente estamos chegando no final dos tempos, não seja enganado por essas magias, nem mágicas. Tem gente que vai atrás de um que se denomina o profeta, que faz chover, que faz milagres. Irmãos, não vai atrás disso. Os magos do Egito faziam isso. Os caldeus faziam isso. Irmão, nós não vamos atrás dessas coisas. Nós vamos atrás dos milagres de Deus, que é salvar as pessoas. Não é? Por isso, irmãos, pelo amor de Deus, no final do tempo vão começar a aparecer muitas dessas coisas. Isso aqui faz um milagre, isso aqui faz acontecer algo sobrenatural. Irmão, não vai atrás dessas coisas. Porque os demônios fazem isso, os anjos caídos fazem isso, Satanás faz isso. Nós não corremos atrás desse tipo de coisa, não é isso? Nós vamos atrás do Evangelho,
da vida do Evangelho sendo pregado, esse sinal e milagre de Deus, né? Para a pregação do Evangelho, para salvar as pessoas, isso sim nós buscamos, tá? Então o gnosticismo se tornou uma mistura da filosofia oriental, judaísmo e cristianismo. Por meio dessa confusão satânica, e a maravilhosa simplicidade do Evangelho foi destruída. Irmãos, graças a Deus que nós voltamos a essa simplicidade do Evangelho. Não vamos perder nunca essa simplicidade do Evangelho, né? E por um longo período, em muitos lugares, seu verdadeiro caráter ficou obscurecido. Irmão, o Senhor restaurou-nos, graças a Deus, restaurou. As origens da filosofia oriental, já disse, são as religiões do Oriente, tais como a religião caldeia, persa, egípcias e outras. O judaísmo estava profundamente mesclado ao gnosticismo antes mesmo da era cristã, provavelmente desde o tempo do cativeiro babilônico, né, ou dos assírios. Quem foi Orígenes? Orígenes nasceu em Alexandria por volta do ano 185 depois de Cristo. Ali era o berço do gnosticismo, Alexandria, Egito. Ele foi um pai apostólico que deu forma e corpo ao método alexandrino de interpretação das Escrituras. Ele interpretava a Escritura com o seguinte método: a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser interpretada literalmente, que é para o corpo, e pode ser interpretada moralmente, que é para a alma, e interpretada de uma forma mística, que é para o espírito. Por que ele fazia isso, essa forma de interpretação? Porque o seu objetivo maior era harmonizar o cristianismo com a filosofia. Irmãos, isso é terrível, tá? Este era o fermento da escola alexandrina. Isso levou Orígenes e seus seguidores a muitos erros graves e sérios, tanto na prática quanto na doutrina. O que é gnosticismo? No gnosticismo, toda matéria é maligna, toda matéria é má. A malignidade da matéria era o princípio primeiro de todas as seitas dos gnósticos e permeava todos os demais sistemas. Portanto, tais pessoas acreditavam que seus corpos eram intrinsecamente maus. O meu corpo já foi criado mal, por isso que ele peca, entendeu? Então, essa era a explicação dos gnósticos, recomendando então abstinências. Vamos ter abstinência sexual, abstinência de alimento, abstinência de dias, etc, etc. Então, irmãos, isso tudo que Paulo descreveu em Colossenses 2, né? Não toque nisso, não manuseias aquilo, não é isso? É proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, fique um dia em abstinência, não coma carne. Irmão, tudo isso vem dessa origem, tá? Do gnosticismo. Ó Senhor Jesus, até falar nisso eu fico arrepiado, amém? Então eles faziam severas mortificações corporais. Você vê aquelas religiões da Índia e se machucando, como é que chama? Se martirizando, né? Se açoitando com as costas todo ensanguentado, o corpo todo ensanguentado. Isso vem, né? Automutilação, né? E tudo isso, irmãos, vem de que o corpo é mau. O corpo, né, é intrinsecamente mau, a matéria é má, tá? E isso não é verdade. Deus não criou o corpo mau, não é isso? É o pecado que fez com que ele se tornasse carne, né? Bom, então o objetivo era que a mente e o espírito eram vistos como puros e divinos. Quer dizer, o seu corpo é mau, mas a sua mente e espírito são puros, são divinos. Pudessem desfrutar da maior liberdade do corpo, se libertar do corpo. Assim se tornarem capazes de contemplarem as coisas divinas saindo do corpo. Isso é muito parecido um pouco com
com budismo e essas religiões da Índia. Tá? O celibato do clero era uma consequência desse pensamento. Você sabia disso? Os padres católicos, eles praticam celibato, não se casam. É consequência dessa filosofia. Todo o sistema do ascetismo e monasticismo teve sua origem na filosofia oriental, não nas escrituras. Não na escritura. Ascetismo é, você usa de rigor ascético para não cometer pecado, para não cometer erro. Irmão, isso é da filosofia oriental, não é das escrituras. E o paganismo, então, claro, sofreu demais nessas perseguições. A igreja não teve apenas de enfrentar o judaísmo, o orientalismo, mas também sofreu com a hostilidade do paganismo. Ou muitos imperadores perseguidores diziam assim: se você quer se libertar de ser morto, você é só oferecer sacrifícios ao imperador, e você então será libertado, né, da morte. Então esse era a pressão do paganismo. Esses eram, mas também sofreu com hostilidade. Esses eram 3 formidáveis poderes de Satanás, com os quais ele investiu violentamente contra a igreja durante 3 primeiros séculos da história da igreja. Na execução da alta comissão do Senhor, irmãos, a igreja tem uma alta comissão do Senhor, que é fazer discípulos de todas as nações. Irmão, nós nunca podemos perder a nossa missão e comissão. Então faço questão de ler de novo. Vamos lá, Mateus 28. Vamos abrir para ler a nossa comissão, a nossa missão. Qual é? Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, aleluia. Ontem os jovens saíram, ide, portanto, foram. Fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, o evangelho é a única coisa que pode fazer discípulo de todas as nações, sem exceção, não é isso? Sem discriminação. Todos os povos, todas as nações podem ser discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só que promessa, o Senhor vai estar conosco até o final. Marcos 16, Senhor Jesus. Versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, foram pregar. Eles praticaram a palavra, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Irmão, nós amamos esses sinais. Não a mágica egípcia, não a magia dos caldeus, né? Ó Senhor, que vem de Satanás. Senhor Jesus, esses. Mas essa estratégia de Satanás, irmãos, não tem a mínima força contra a igreja, se ela permanecer fiel à palavra profética. Nós amamos a palavra que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ter coração correto para poder ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Para não ficar em Mateus 13, Jesus não, para alguns eu falo em parábolas, para que eles não entendam, para eles que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, porque o coração deles está endurecido, gordo, né? E eles
né? Eu não quero que eles sejam por mim curados. Mas aqueles que têm um coração correto, sim. Aqueles que têm com o coração quebrantado, espírito contrito. Os nossos comportores, nossos jovens, da Avança Jovem, saem nas ruas, encontram esses contritos de coração, esses quebrantados, né, de espírito, e o Senhor então eles têm coração correto para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós amamos a palavra profética, pois com fé e obediência na palavra que o Espírito diz às igrejas, e o próprio Senhor confirma a palavra, e o próprio Deus quem realiza a sua obra. Isso está em João 6:29, tá? João 6:29. Vamos lá, vamos ler, vai. Eu quero pular rápido, mas é bom a gente ler. João 6:29, né, diz: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque os judeus questionaram Jesus: quem falou que você é o enviado de Deus? Nos dá um sinal para dizer que você realmente é o Messias, você é o Cristo que Deus havia de enviar. Mostra para nós não queremos que você é o enviado de Deus. Aí, e eles querem ainda mais do que isso, querem fazer a obra de Deus. Então Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê no profeta, e você crê na palavra do profeta, a obra de Deus é feita, né? Se você não crê, a obra não é feita, tá? Atos 2:22, vocês também já conhecem bem esse versículo, já li várias vezes, mas vamos ler mais uma vez, tá? Atos 2:22, que diz o quê? Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmãos, o Espírito opera milagres, prodígios, sinais, não através da magia, não através das ciências ocultas, mas é o próprio Deus quem opera, né, para fazer a sua vontade, por meio da palavra profética. Aleluia! Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos continuar a nossa simplicidade no Evangelho. Eu vou repetir, gostem vocês ou não, 1 Timóteo 1:5. Vamos servir ao Senhor de coração, por um amor. Os comportores não estão aqui para vender livros. Os comportores não estão aqui para resolver um problema do seu salário. Os comportores estão aqui para amar ao Senhor e amar as pessoas que o Senhor ama, né? No final do Evangelho de João capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, se nós amamos ao Senhor, nós vamos para as ruas amando as pessoas. Então, se o coração seu for de amor, que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, a sua palavra sai com força, com poder. A oração que você faz com as pessoas toca no profundo delas. Você acredita? Mas você precisa manter sempre um coração puro. Não deixe a ambição contaminar. Não deixe impurezas contaminar você. Não é isso? Não, orgulho. Não. E não também lida com a sua consciência. Sabe, cometeu alguma coisa errada, vai diante do Senhor. Peça perdão. Limpe a tua consciência. Se precisa tratar com uma outra pessoa a quem você defraudou, cuida disso, para você manter uma consciência boa e você ter uma fé sem hipocrisia,
sem fingimento. Você não precisa, sabe, eu não gosto das pessoas que às vezes querem mostrar para os irmãos que o meu casamento é perfeito, não tem problemas, né? A minha vida é uma vida sempre de vitórias. Irmãos, não existe isso, não existe casal 20, só na televisão, tá? Casal 20, perfeito, nunca discute, nunca briga. Irmão, não existe isso, tá? Nós somos seres humanos normais. Nós dependemos da graça de Deus para vencermos, tá? Não use de uma fachada, né? Os meus filhos são os mais educados desse mundo. Irmão, não existe isso. Tudo é pela misericórdia do Senhor. Então, não façam da fé uma fachada. Vamos ser o que nós somos, não é isso? Vamos buscar ter realidade daquilo que nós ouvimos, tá? E sempre manter-se limpo diante do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos, se eu não tiver uma consciência boa, Satanás tem onde me atacar. Vocês sabem disso. E se ele me atacar, eu não tenho nem como estar aqui na frente falando para vocês. Então, eu tenho que manter uma consciência boa, né? Então, por isso que o Paulo fala aos Tessalonicenses, nós chegamos até vocês como aprovados de Deus. Se ele não for aprovado de Deus, Deus não lhe daria revelação na palavra e poder na palavra. A unção se vai. Eu posso transmitir bastante conhecimento para vocês, mas não tem a unção, não tem a revelação, não tem luz. É ou não é? Então, irmãos, temos que manter esse amor. Tudo que fizermos, servimos, irmão, vamos manter o amor. O amor queimando dentro de nós, uma chama de amor dentro de nós, que procede de quê? Procede do coração puro, consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem fingimento, não é isso? E capítulo 2 de 2 Coríntios, dá uma olhada. Segunda Coríntios 2, eu vou ler versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmão, temos que manter essa pureza do Evangelho, essa pureza, simplicidade do ministro que serve, né, o Evangelho, sabe? Então, esse mercadejar em grego, eu já li uma vez para vocês, significa um vendedor ambulante, um mascate, que vai de cidade em cidade, né, eles são conhecidos como eles vendem produtos de baixa qualidade, mas a preço enganoso, tá? Então eles estão ali né, eles compram a preço de pechincha, mas vão nas cidades tal, e promove e vende a preços absurdos. Então, nós, os ministros da Nova Aliança, não são assim. Nós temos um produto genuíno, que é a palavra de Deus, né, um ministério da Nova Aliança, né, que nos dá respaldo, e nós falamos na presença de Deus. A palavra tem que sair na presença de Deus, irmão, não pode ser uma coisa inventada por mim. Eu tenho que procurar falar na presença de Deus com toda a sinceridade, e também da parte do próprio Deus. Quer dizer, essa palavra tem que vir de Deus. Não é apenas do meu conhecimento, do meu estoque de mensagem. Não, tem que vir da parte de próprio Deus, tá? E capítulo 4 também de 2 Coríntios, versículos 2 e 3. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus,
Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmãos, esses são os ministros da Nova Aliança. Eles têm um ministério da Nova Aliança para levar a cabo. Eu disse para vocês, é o único ministério, o único que edifica a igreja. Então, os ministros têm que tomar muito cuidado, porque eles estão lidando com uma coisa séria de Deus. Então, eles não podem se envolver com coisas vergonhosas, coisas que têm que se ocultar. Eu não posso falar em público, irmãos, isso, se alguma coisa você fez no passado errado, vamos nos limpar, não é? Vamos pedir perdão para o Senhor, perdão para as pessoas se houver necessidade, mas vamos limpar, certo? Quem que não errou antes? O próprio Arão, não é isso? Arão seguiu a Miriam, quase que rebelou contra Moisés e se arrependeu antes de ficar leproso, e Deus ainda o fez o sumo sacerdote. Portanto, irmãos, vamos nos arrepender rapidamente e manter, né, sempre uma boa consciência diante do Senhor. Então, rejeitamos as coisas por vergonhosas se ocultam, não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus, nós nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nossa preocupação é manifestar a verdade, e essa verdade não é uma doutrina, é o próprio Deus. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Irmãos, esses são os que verdadeiramente pregam o evangelho, tá? E no capítulo 5 ainda de 2 Coríntios, versículos 9 e 10, eles não buscam, né, a glória dos homens. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Irmãos, nós procuramos não agradar a homens. Quando você agradar a homens, você vai ter que ser aquelas empresas que têm que buscar lucro. Então, eles têm que buscar agradar os consumidores. E na igreja não é assim. Se na igreja tivesse que agradar os consumidores da palavra, então eu teria que atender a coceira nos ouvidos. Vocês entenderam? Aí eu passaria então a adulterar a palavra de Deus, não seria fiel à palavra de Deus. Então nós agradamos ao Senhor, ao Senhor. Um vencedor agrada ao Senhor, tá? Onde estou? Versículo 9, né? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, quer vivos, quer mortos, quer presentes aqui, presentes no corpo, ou ausentes do corpo, tá? Vivos ou mortos, nós devemos agradar o Senhor, quer na vida, quer na morte. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, aqui entra um conceito de vencedores da Bíblia que pouca gente sabe. Só na vida da igreja nós temos esse conceito correto. Você sabia disso? Porque aqui não está falando, aqui fala, todos nós vamos comparecer-nos perante o tribunal de Cristo, e cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, isto é, enquanto vivemos. Enquanto vivemos, nós fazemos o bem ou o mal, diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser recompensados. Existe esse conceito de recompensa ou não existe? Vou falar depois, tá? Então, antes de continuar, eu vou falar um pouco da última perseguição, rapidamente histórica, tá? A parte histórica. A última perseguição do imperador Diocleciano, duração exatamente 10 anos, que eu falei, né? Diocleciano, eu vou ler o que eu preparei aqui para ser rápido. Diocleciano introduziu um novo sistema de governo imperial. Ele colocou vários imperadores. Ele era o imperador principal, tinha vários outros
que o ajudavam a cuidar de vários territórios. Introduziu um novo sistema de governo imperial e virtualmente removeu a capital da antiga Roma para Nicomédia, onde fixou a sua residência. Ali mantinha uma corte de esplendor oriental, para a qual convidava filósofos e eruditos. Então ele era inclinado à filosofia oriental, que eu disse, dos egípcios, dos persas e dos caldeus. Os sacerdotes pagãos e filósofos não tiveram êxito em convencer Diocleciano a fazer guerra contra os cristãos. Só que eles usaram outro imperador, Galério, seu genro, para atingirem o objetivo. Esse Galério era um homem cruel, impelido em parte por sua própria inclinação de querer perseguir os cristãos, e em parte por sua mãe, que era uma pagã bastante supersticiosa, e em parte pelos sacerdotes que nunca deram trégua aos seus... ele não deu trégua ao seu sogro enquanto não conseguiu o que desejava. E finalmente ele conseguiu e começou a perseguição terrível contra os cristãos. E mandou publicar o primeiro édito. O primeiro édito é o seguinte: os que se recusassem a sacrificar aos ídolos perderiam seus cargos, bens, posição social e privilégios civis. Cristãos de todos os níveis deveriam ser destruídos e as reuniões canceladas e as escrituras queimadas. É pela primeira vez o Império Romano adotou queimar a escritura, tá? Assim que foi publicado, a igreja de Nicomédia foi atacada, os livros sagrados foram queimados e os prédios demolidos em questão de horas. As ordens imperiais a partir da Nicomédia exigiam que outros imperadores cooperassem na restauração da dignidade da antiga religião e a supressão total do cristianismo. Esse é o primeiro édito. Somente na Gália estava Constâncio. Constâncio é o pai do futuro imperador Constantino, que nós vamos falar agora da igreja em Pérgamo, tá? O Constâncio, ele se absteve de toda a violência contra a pessoa dos cristãos, tá? O segundo édito: todos os clérigos, como líderes dos cristãos, deveriam ser lançados na prisão, todos. Rapidamente as prisões se encheram de bispos, presbíteros e diáconos. Aí veio o terceiro édito, proibindo a libertação de qualquer clérigo, a menos que a pessoa aceite oferecer sacrifícios aos ídolos. Foram rotulados de inimigos do Estado e tratados nas prisões como os mais desprezíveis criminosos. Aí veio o quarto édito. Como não alcançou o resultado desejado, o alvo agora são os cristãos em geral. Ele perseguiu o clero, agora está perseguindo os irmãos, né? Com o uso da tortura para forçar a adoração aos deuses, com o objetivo de exterminar por completo o cristianismo. Famílias inteiras foram mortas pelo fogo, pela água, e após as cruéis torturas, uns morriam de fome, não davam alimento, outros eram crucificados ou pendurados de cabeça para baixo, com uma morte demorada. De todos os imperadores, somente Constâncio procurou proteger os cristãos no Ocidente, especialmente na Gália, onde residia. Aí não demorou muito, via a mão julgadora de Deus. Galério, o verdadeiro autor da perseguição, no 8º dia da sua perseguição, caiu vítima de uma doença repugnante, semelhante a Herodes Agripa. Vocês se lembram? Morreu comido de vermes. Em Atos capítulo 12, versículo 23, ele morreu comido, literalmente comido de vermes, tá? E esse Galério também foi comido de vermes. Publicou um édito se desculpando pelas severidades contra os cristãos e determinando o livre exercício da religião cristã, mas aí já era tarde, ele morreu.
Aí o seu sucessor Maximino continuou a perseguir os cristãos com a implacável crueldade. A mão do Senhor então pesou sobre todo o império, vieram calamidades, guerra, pestilência e fome, irmãos, muito semelhante ao que está acontecendo na pandemia nossa, tá? Devastaram as províncias asiáticas. A fome introduziu a pestilência, pústulas, como é que fala? As feridas com pus, né? Pústulas surgiam no corpo inteiro, especialmente ao redor dos olhos, e por fim a cegueira. Muitos foram deixados para morrer no mais completo abandono, porque ninguém queria ser contaminado, todo mundo fugia dos doentes, né? Aí então ele publicou um édito reconhecendo os princípios da tolerância e suspendeu todas as medidas de violência contra os cristãos. Ao perder a batalha por Licínio, ele dirigiu a sua ira contra os sacerdotes pagãos e promoveu massacre indistinto dos sacerdotes pagãos sob o seu domínio. Assim, então, termina a triste história das perseguições do Império Romano aos cristãos. Então, irmãos, vou chegar no último versículo da igreja em Esmirna. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 11 agora. Agora é uma palavra para vocês, uma palavra para os vencedores. Quem é vencedor aqui? É quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus promete a vocês, os vencedores, que vocês jamais sofrerão o dano da segunda morte. Mas que vem a ser isso? Você não sabe nem o que é isso, né? Então vou explicar. O que é a segunda morte? Irmãos, a segunda morte é uma morte definitiva. Porque todo homem, ele morre fisicamente uma vez, não é isso? Enquanto vive aqui na terra. Mas essa morte não é definitiva, não termina por tudo. O que termina mesmo é a segunda morte. A segunda morte é que acaba definitivamente sentenciada à morte. Vocês entenderam? Então a segunda morte é o lago de fogo. Tá? Todo homem pecador está destinado a morrer uma única vez. Hebreus 9, 27. Dá uma olhada. Hebreus 9, 27. Esse versículo é importante, porque alguém pode dizer para você que existe reencarnação, o homem pode ir reencarnando várias vezes até se tornar perfeito. Que eu não vi ninguém perfeito pela reencarnação ainda, né? Hebreus 2, 27. E assim como ao homem está ordenado, né, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Quer dizer, o homem morre, mas não termina tudo. Ainda vem o julgamento, ainda vem o juízo. Depois do julgamento é que vem a morte definitiva ou não, tá? Então vamos lá. Todo homem pecador está destinado a morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Porém, ele será ressuscitado para o juízo do grande trono branco no final do milênio, na conclusão do velho céu e velha terra, tá? Vamos lá. 2 Pedro, dá uma olhada em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versículo 7. É quando, no final do milênio, o velho céu e velha terra passarão. Tá? Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, aí então haverá esse juízo do grande trono branco. Vamos lá, Apocalipse 20, vocês vão ver no Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar deles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, e nele o que estavam, a morte e o além, o Hades, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vocês estão entendendo? Então todo incrédulo que não crê no Senhor e morrer, ele está destinado ainda a ressuscitar nesse dia, depois do milênio. Ele ainda será julgado diante do trono branco de Deus, e ele será condenado, e ele será lançado para a segunda morte, que é o lago de fogo. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, vamos nos apressar a tirar as pessoas dessa segunda morte. Vamos pregar o evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Vamos pregar o evangelho. Então, o juízo eterno no grande trono branco será após o milênio, para julgar todos os incrédulos mortos, e para a punição eterna no lago de fogo. Aí sim, aí acabou de vez. Só que, a pessoa vai estar lá no lago de fogo, é a morte eterna, tá? É terrível. Aí então, e os crentes? Quem crê no Senhor Jesus? Qual a diferença? O que vai acontecer? O julgamento de todos os crentes, irmãos, será no tribunal de Deus ou no tribunal de Cristo? Romanos 14, 10, dá uma olhada. Romanos 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Irmão, quem sou eu para julgar um ao outro? Não é isso? Quem julga é Deus. Vamos deixar Deus julgar, certo? Esse é o julgamento tribunal de Deus, ou o tribunal de Cristo que nós lemos. Vamos ver outra vez 2 Coríntios 5,10. Talvez você não leu com essa ótica. 5,10. Versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmão, tudo vai depender agora do que eu faço com o meu corpo. Por isso, irmãos, enquanto tenho fôlego nas minhas narinas, o meu coração está batendo, está valendo a oportunidade de fazer o bem ou mal. O bem ou mal não é meramente ajudar a velhinha a atravessar a rua. O bem ou mal aqui é fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Tá? Ó Senhor Jesus.
Então será, mas esse tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, será antes do milênio. Porque os vencedores, os que forem aprovados nesse tribunal, vai fazer parte dos vencedores no milênio, tá? Então, será antes do milênio, porque o grande trono branco é depois do milênio, tá? Vocês estão entendendo, né? Para os incrédulos será depois do milênio, mas para os crentes é antes do milênio. Para julgar todos os crentes que ressuscitarem e forem arrebatados para recompensa ou para punição no reino milenar. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. Dá uma olhada lá. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, o que fala ali? 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, se nós permanecemos vivos até a volta do Senhor, se permanecemos até, né, a vinda do Senhor, os que dormem, os crentes, os cristãos que dormiram, né? Aqui diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos, né, que permanecerem na vinda do Senhor também serão arrebatados, tá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, nas nuvens, nos céus, é que ele vai estabelecer o seu tribunal de Cristo para julgar os cristãos, tá? Então, nesse juízo, levará em conta a vida e a obra dos cristãos, né, depois de terem sido salvos. Então, a vida é com relação à maturidade de vida. E a obra, se você fez obra com material correto, tá? Então, a vida, aí entra o que eu falei no dia 6 de dezembro de 2020. Então, tem dois aspectos quanto à vida. Tem um estágio de crescimento da vida. Exige-se que um vencedor tenha um crescimento, tenha maturidade na vida, certo? E depois também mostrei para vocês que em Lucas 12, também existe a questão do estado. Por quê? Porque nesse tempo todo, podem vir as pessoas sendo salvas, se converterem nesse período. E essas pessoas se convertem, talvez não tenham tempo suficiente para amadurecer. Então eles já estão destinados para serem não vencedores? Não, Deus não é injusto assim. Portanto, irmãos, há a questão do estágio e tem a questão do estado. Isto é, se você, depois do Senhor dada essa palavra sobre a vinda do Senhor, e você mudar seu estilo de vida, você cingir os seus lombos, isso está em Lucas 12, fala, se nós cingimos, né, cingimos nossos lombos, né, e nós passamos a viver uma vida apercebida, vigilante, sobriamente, não é isso? E esperarmos a volta do Senhor. É importante, irmãos, você tenha uma vida aguardando a volta do Senhor, esperando a volta do Senhor, como aquele servo que está à porta, quando o Senhor, o seu noivo, bater nas portas, ele ser o primeiro a abrir. Então, irmãos, nós precisamos ser esse. Por isso que o Paulo fala, a coroa da justiça não é dada só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, amar a vinda do Senhor, irmãos, faz parte do estado de um vencedor. Então, se bem-aventurado o seu Senhor quando vier achar, né, vigilantes fazendo assim. E não só isso, também com relação a alimentar os nossos conservos, isso está em Lucas
12, também está em Mateus 24. Se nós formos achados, quando o Senhor voltar, nós estamos cuidando na rede de cuidados, nós estamos nas ruas pregando o evangelho, nós estamos nas ruas anunciando, né, orando com as pessoas, irmãos, quando o Senhor voltar, o Senhor vai falar: bem-aventurado servo bom e fiel. Né, isso com relação à vida. Qual é a relação à obra? Né, o que nós fizemos, irmãos, 1 Coríntios 3, tá? É que eu não tive tempo agora para ler para vocês Lucas 12 e Mateus 24, mas eu faço questão de ler 1 Coríntios 3, porque esses versículos são importantes. 3, diz assim, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus, Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmão, tem muita gente, né, eu digo assim, faz um trabalho de um joio, vendendo um produto de um mascate, um produto ruim, dizendo que é palavra de Deus. Irmãos, um dia ele vai ter que dar conta disso. Hoje ele pode enganar você, mas naquele dia o fogo vai demonstrar o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus, o que é ouro, prata, pedras preciosas, e o que é madeira, feno e palha. Os irmãos entenderam? Por isso ninguém engana a ninguém, né? Vamos nos procurar servir ao Senhor com coração puro. Bom, se permanecer, olha o versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Irmãos, a questão de galardão na Bíblia é muito importante. Se você serviu ao Senhor, a sua obra, enquanto você viveu aqui na terra, foi uma obra que tem valor diante do Senhor, que serviu para a edificação da igreja, ouro, prata, pedras preciosas, você receberá galardão. Mas se a sua obra for reprovada, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano é esse? Tenha coragem. É o dano da segunda morte. Então, o dano da segunda morte, irmãos, é para os cristãos não vencedores. Porque os incrédulos não precisam do dano, já vai direto para a segunda morte. Vocês estão entendendo? Então, um cristão não vai perder a salvação. Um cristão nunca vai ser lançado no lago de fogo. Mas se a sua obra, enquanto ele fizer por meio do corpo, não for aprovada, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Vocês estão entendendo? Mas esse mesmo será salvo, porque a salvação é eterna. Ninguém vai perder a salvação eterna. Todavia, como que através do fogo. O que é através do fogo, irmãos? São 1000 anos. 1000 anos passando pelo dano da segunda morte. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Enquanto que os vencedores vão reinar com Cristo durante 1000 anos, esses que não venceram, tiveram suas obras reprovadas, vão sofrer o dano da segunda morte durante 1000 anos. E nesse período, eles também amadurecerão. Eles vão, junto com os vencedores, vão para novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Então, como vencer? Você prefere passar nas trevas exteriores, no dano da segunda morte durante 1000 anos aqui na terra, ou prefere ser um vencedor? Eu prefiro ser vencedor, não é isso? Então, como vencer? Eu vou ler o que eu preparei aqui. Como vencer então? Como vencer a degradação causada pelos ensinamentos diferentes e não se desviar do governo do Espírito Santo? Porque Deus quer que o Espírito Santo governe, tenha autoridade na igreja. É a palavra profética, irmãos, é a palavra profética.
Isto é, ter um coração puro e correto para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a maneira de vencer. Você quer vencer? Seja simples. Tenha ouvidos para ouvir, tenha um coração correto para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e praticar. E como vencer o mundanismo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso em 1 João 2. Vamos lá rapidamente, porque o meu tempo já acabou. 1 João 2, rapidamente. Versículo 15. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo, ele está lutando contra o reino de Deus. O mundo é a ferramenta poderosíssima que Satanás tem para nos inutilizar, para nos inibir. Mas graças a Deus, irmãos, nós vencemos o mundo, porque Jesus, ele venceu o mundo, né? Então, como vencer o mundo, irmãos? A concupiscência da carne, ele vem com os desejos ardentes da carne. Irmãos, hoje é vamos dizer assim, com relação às novas ideologias que o mistério da iniquidade opera, irmãos, já está devastando moralmente, não é isso? Daqui a pouco, irmãos, eu ouvi uma comportora dizer, não é, essa semana, abordando uma senhora, a senhora quer, posso orar por você? Sim, claro. Tem algum pedido específico? A minha filha, ore pela minha filha, porque de repente apareceu um dia em casa dizendo que ela soube que não tem problema ela virar homem. Ele falou assim, eu estou preocupado com ela, por favor, ore por ela. Irmãos, essas ideologias estão invertendo tudo, pervertendo tudo, não é isso? E as coisas estão acontecendo de uma forma tão forte que até as grandes empresas estão aderindo a essa pressão, vocês sabem do que eu estou falando, né? E a mídia está ajudando a divulgar esse tipo de pensamento, tal. Irmãos, tudo isso, dali a pouco, irmãos, a pedofilia vai ser uma coisa legal, não é ilegal mais. Daqui a pouco, irmãos, todas essas coisas, irmãos, estão acontecendo perante nossos olhos. É a concupiscência da carne, que é essa. Por isso que o mundo é a munição, é a ferramenta que Satanás tem para tentar combater nos filhos do reino. E também concupiscência dos olhos é o que mexe com a nossa alma, não é isso? Nossa emoção, tá? Mexe com a alma. E a soberba da vida, irmãos, é tudo isso, é ter posição, ter orgulho, ter ostentação, né, todas essas coisas. Quer dizer, o mundo tem tudo isso para nos combater. Por isso, irmãos, não ame o mundo. Amém. Quem ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. Tá? Então vamos, nesse ponto, irmão, vamos sair do mundo. Não vamos, né, ser enganados pelo mundo, tá bom? O mundo é um sistema mundano, anti-Deus, criado por Satanás para uso para o homem com religião, cultura, educação, indústria, comércio, entretenimento, etc. Tendo um aliado no homem, a sua natureza caída. O mundo tem um aliado aqui dentro de nós, né? Nas suas concupiscências, na busca de prazer e satisfação, até mesmo nas necessidades legítimas da vida, tais como comida, vestuário, habitação e transporte. A concupiscência da carne são os desejos ardentes do corpo, a concupiscência dos olhos são os desejos para a satisfação da alma, a soberba da vida refere-se à vanglória, poder, fama, orgulho e exibição de coisas materiais. Irmãos, enfim, como podemos nos livrar de todos esses ataques do mundo e de Satanás, irmãos? Vivendo intensamente a vida da igreja. Vamos fazer com que nossas crianças, nossos adolescentes, em vez de ficar passivamente sujeitos a toda essa pressão, vamos levar os nossos meninos, nossas crianças, nossos adolescentes, tá, já para pregar evangelho, para viver intensamente a vida da igreja. Isso vai salvá-los.
como está salvando vocês, não é isso? Toda a igreja, irmãos, vamos nos envolver. Vamos viver a vida da igreja intensamente nessa era final. Porque a batalha vem aí, irmãos. E a batalha será muito forte. E nós vamos vencer. E no fim, nós vamos nos casar com Cristo, como a noiva de Cristo, e juntamos com Cristo, unidos a Cristo, vamos ser o exército, juntamente com Cristo, que vai derrotar esse sistema mundano, esse governo no mundo contra Deus, em oposição a Deus. Nós vamos trazer o reino da paz, o reino da justiça, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, de volta aqui na terra. Então, irmãos, Deus abençoe vocês, sejam cada vez mais comprometidos com o reino de Deus, cada vez mais engajados, mais, traga mais pessoas que atenda à convocação de Deus para esse exército que Deus tanto precisa debaixo de tanta pressão. Então Deus abençoe a vocês todos. Jesus é o Senhor. Amém.